Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na poderosa e gloriosa presença do Senhor. Queridos, nós vamos refletir nesta manhã a poderosa palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos capítulo 15, vamos ler os versículos 33 ao 35 para a primeira parte desta reflexão da manhã desse dia. Verso 33, capítulo 15 de Marcos, diz: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Quando alguém dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Meus amados e queridos irmãos, eu quero dar um tema para a reflexão da manhã desse dia, que serão 3 reflexões acerca do tema: a restauração do Senhor. Queridos, Deus, em seu plano, em sua economia, Deus, ele sempre usou a restauração. Em todo tempo, nós vemos Deus trabalhando na restauração das coisas do Senhor. E vemos também uma guerra espiritual em todo o tempo. Desde que Satanás, Lúcifer, foi expulso da presença de Deus, nós vemos uma guerra 24 horas contra a obra de Deus. Mas nós entendemos e vemos na palavra que o Senhor tem uma restauração. No texto de hoje, queridos, nós queremos falar da restauração do Senhor, que foi o sumo sacerdote, que foi Jesus. Aleluia! Jesus Cristo, o Filho enviado para restaurar, o Filho enviado para intermediar, o Filho enviado, amados irmãos, para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Até então, antes de Jesus vir, amados irmãos, muitas coisas aconteceram. Na história, nós vemos Deus trabalhando, amados, usando reinos, usando profetas, usando patriarcas, enfim. Tantas coisas Deus usou e fez uma grande obra. Mas agora Deus resolve enviar, amados irmãos, a restauração completa. Agora é de uma vez por todas, e então Deus envia. Como diz a palavra do Senhor no livro de João, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus pela visão do Pai em restaurar, em fazer uma obra restauradora, aleluia. E nós tivemos o sentimento de usar esse texto, amados irmãos, para falar sobre tal tema. Aqui está falando sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Aqui está falando exatamente, irmãos, do maior acontecimento de todos os tempos, quando Jesus chegou ao final do seu ministério e agora ele se entrega e ele vai para a cruz. E Jesus morre, e a Bíblia diz que ele ressuscita, aleluia. E quando ele ressuscita, irmãos, ele chega para o inimigo, para Satanás, e diz: eu venci. Agora eu tenho um povo que eu restaurei. Na cruz eu fiz uma obra de restauração. Essa restauração está na minha e na sua vida. Essa restauração está presente em todo o tempo na vida daqueles que creem. Por isso, irmãos, preste atenção nesta palavra. Vamos rever aqui o verso 33, que diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E houve trevas sobre a terra. Amados, são 3 horas de escuridão. Por que será que houve trevas? Primeiro, em respeito a Jesus que estava naquela cruz.
Segundo, o homem precisava pensar, porque naturalmente o homem não pensa. Se todas as coisas estiver bonito, visível, lindo, maravilhoso, o homem não pensa, não se preocupa. Eu falei isso ontem, amados, no velório de uma pessoa querida. Eu disse, olha, esse acontecimento é para pensar. Deus permite esses acontecimentos para pensar. E aqui, amados, houve trevas, houve uma escuridão. O Filho de Deus havia sido entregue. Os homens precisavam entender que o que estava acontecendo ali não era terreno, era celestial. Os homens precisavam, amados irmãos, entender que Deus estava intervindo de forma tremenda para resolver uma situação. É exatamente o que eu e você precisamos entender em nossos dias. Os acontecimentos atuais é uma revelação de Deus e um chamado à restauração. Tudo o que está acontecendo no mundo é realmente um grito de Deus dizendo, então, vocês precisam entender e ouvir a minha voz e compreender o que eu estou falando. Houve trevas sobre a face da terra. Aconteceu uma mudança radical. Do nada, tudo escureceu. E agora, quando escurece, o homem depende somente de uma coisa. Quando está escuro, qual é a primeira coisa que você pensa? Não é a luz? Então, no meio daquelas trevas, eu imagino todo mundo desesperado procurando luz. A luz estava ali. A luz estava demonstrando que agora um caminho estava sendo aberto. Essa luz que é Jesus Cristo, que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Se crermos e vivermos a realidade desta luz, nós não andaremos em trevas. Amados irmãos, o homem só anda na escuridão se ele quiser, porque o desejo de Deus é que o homem viva na luz. A Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Agora, nas trevas é bastante complicado. Jesus disse, vocês não devem andar à noite, vocês devem andar de dia, porque aquele que anda à noite, ele tropeça. De dia vocês enxergam. Jesus quis dizer, viu, eu sou a luz, se vocês me seguir, vocês não vão tropeçar. Agora, se vocês deixar de me seguir, vocês vão tropeçar e vocês vão cair e a ruína vai ser grande. Esta é a realidade, queridos, do que nós estamos pregando nessa manhã. O Senhor quer fazer uma restauração e muitas vezes o Senhor permite situações para que eu e você possamos entender que é uma chamada de Deus sobre essa situação. No texto, então, nós vemos aqui 3 horas de escuridão, de trevas, quando Jesus morre na cruz. Amados, diz o versículo, e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? A versão NVI, ela diz, meu Deus, mas as outras versões diz, Deus meu, Deus meu. Eu prefiro ficar com as outras versões nesse versículo. Por quê? Porque quando as outras versões diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus mostra ali um exemplo tão grande de submissão, né? Mesmo que naquele momento ele viu, amados irmãos, o pai de costa para ele. Por que ele viu o pai de costa? Jesus teve essa visão por causa do pecado, do meu e do teu pecado que estava sobre ele. Então agora Deus faz uma demonstração muito forte. E Jesus, como homem, ele vê isso. E ele sente essa dor da separação por amor. Queria que você entendesse a dor que Jesus estava sentindo por amor a mim e a você. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz, eu estou me sentindo sozinho nessa cruz, a carga está muito forte, mas eu estou aqui. Aleluia. Tudo isso, queridos, por amor, para poder ministrar, para poder revelar um governo eterno, poderoso, glorioso.
Ali, amados, havia uma alegria no coração do Pai, porque Jesus, como sacerdote, sumo sacerdote, santo, inculpável, ele estava ali, amados, resolvendo um problema que era quase insolúvel, um problema difícil, que era a questão do pecado que estava sobre o homem e destruiu toda a humanidade, o tal do pecado. E agora o Senhor está usando Jesus para a restauração. O próprio Deus em Jesus agora, ele usa todo esse processo para restaurar, para levantar, para purificar, perdoar e colocar o homem para cima diante de Deus em comunhão com ele. Aleluia! Ele revela de forma extraordinária, queridos, o governo de Deus, a grandeza de Deus. E Jesus se entrega por amor. E eu e você neste momento estamos sendo alcançados para a honra, a glória do nosso Senhor. Isto é maravilhoso, queridos. Ele alcançou a mim e a você. Em terceiro lugar, queridos, o versículo 35 diz assim, então, quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Olha, eu fico pensando uma coisa, a Bíblia fala assim, alguns dos que estavam presentes ouviram isso. Então essa voz de Jesus não foi ouvida por todo mundo. Eu creio que só ouviu quem estava atento, quem estava prestando atenção, quem estava ligado à situação, não é? E eles, amados irmãos, ouviram isso e disseram, ele parece que está chamando Elias. Aqui, eles não conseguiram discernir. Quero falar um pouquinho sobre isso. Quantas vezes nós ouvimos algo que Deus está falando, mas não conseguimos discernir o que Deus está falando? É importante ouvir, mas é muito importante discernir. É muito importante entender, é muito importante compreender. Compreender faz parte da restauração do Senhor. O Senhor nos restaurou e nos deu entendimento para compreender a largura, a altura e a profundidade do poder de Deus. O Senhor deseja que eu e você consiga entender e compreender a grandeza de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Deus quer que a igreja, amados, ela entenda literalmente o que Deus está falando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem entendido o que está acontecendo com a tua vida? Você tem entendido e compreendido a voz de Deus ao falar a você? Ou você fica em dúvida com muitas coisas? Deus neste dia, nessa manhã, Ele quer se revelar de forma clara, poderosa a você. Ele quer discernir todas as coisas no teu interior. Ele quer ministrar, Ele quer ganhar você naquilo que você não está conseguindo ser ganho. É verdade, irmãos, que nós estamos numa terra cheia de problemas, aonde somos afetados com muitas coisas que acontecem à nossa volta. Mas existe todos os momentos uma chamada celestial. Portanto, ouçamos a chamada de Deus. Aleluia. Queridos, vamos glorificar o Senhor e orar neste momento. Ó Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, por mais uma reflexão, por mais um pouquinho, uma porção da sua palavra. Deus venha ministrar e abençoar a todos os meus irmãos que estão contactados com este canal, que estão ouvindo e vendo essa mensagem. Deus, nós abençoamos as famílias, ó Deus, nós abençoamos a cada um no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Queridos, você está no canal O Reino em Pauta. O canal Reino em Pauta, queridos, não é o meu canal, é o nosso canal. Portanto, você faz parte desse trabalho, desta visão. Então coopere conosco, vamos crescer esse canal, vamos levar essa palavra a muita gente. Um grande abraço para você, um beijo e fica comigo, porque amanhã nós continuaremos essa palavra. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração.